Olá, boa noite. Oficialmente, sejam muito bem-vindos agora às 7h30, a mais uma live do IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Meu nome é Lucas Jorge, sou voluntário, docente e pesquisador da instituição. Estou aqui muito bem acompanhado, do lado de cá. Por Cristina Elvanger, também sou voluntária, professora, pesquisadora do IPC aí já há bastante tempo. Muito bom estar aqui, né, gente? Mais uma live. E hoje falando de um tema muito legal, né? Que é vendo como vocês, quem já teve uma experiência fora do corpo, ou quem teve a sensação, pelo menos, de estar fora do corpo. Pessoal, a gente quer ouvir vocês, hein? Não deixe de colocar nos comentários aí as sensações que vocês já tiveram de ter aí, de estar fora do corpo, ou qualquer outra dúvida, manda para cá que a gente vai ter o prazer em responder para vocês. Vamos falar bastante nisso. Isso é muito importante, tá, pessoal, esse princípio da descrença, porque a gente não tem a pretensão e nem trabalha com verdades absolutas, né? Como a gente trabalha com ciência, embora seja uma ciência nova, a gente trabalha com verdades relativas de ponta. Então, o que a gente vai trazer, o que a gente já pesquisou, o que a gente sabe, enfim, mas isso tudo está aberto, né, a novas pesquisas. Que às vezes as primeiras experiências fora do corpo, né, as sensações vêm junto, às vezes, de um reencontro com alguém que já faleceu, né, um avô, uma avó, alguém que estava, né, de uma outra geração, e aí traz, né, tem todos aqueles sentimentos, né, o saudosismo, e às vezes é muito prazeroso realmente, né, você reencontrar aquela pessoa que você ama, e ali você percebe, né, que a vida continua, ela está pensando lá fora do corpo, numa outra dimensão, num outro corpo, e você pode, né, se comunicar, encontrar com essa pessoa. Porque imagina, né, Lucas, se o meu pensamento, estando aqui no intrafísico, ele já é uma ação, e ele já dá um resultado, né, já repercute numa outra consciência, vamos pensar se a gente não estiver no corpo físico, ou seja, se a gente estiver fora do corpo físico. E fora do corpo físico a gente continua pensando, sentindo e mandando energia. Só que isso é mais intenso, porque o corpo físico, de alguma maneira, ele bloqueia algumas coisas, ou ele acaba nos escondendo também de muitas coisas, nos escondendo até de nós mesmos, né? Então, quando a gente sai do corpo, quando a gente se projeta, a gente continua pensando, sentindo e agindo, e isso é mais intenso e mais visível para nós mesmos. E você mantém a sua autocrítica, o raciocínio, você pode lembrar muito bem o que você comeu no almoço ou o que você fez no dia anterior, inclusive você pode visualizar o teu corpo inerte ali na cama, né, no ambiente que que o corpo está, ou que você aplicou a técnica projetiva, ou caso tenha acontecido de uma forma espontânea. Então, são estados alterados da consciência, mas a projeção é sempre muito mais bem vista, ela é uma ferramenta evolutiva que a gente vai trazer mais à frente quais são os benefícios e o que a gente pode fazer com a projeção. Isso é muito diferente só do conceito que a gente ouve no senso comum, né, de viagem astral. Então, projeção não é só sair do corpo para conhecer outros lugares. Isso pode até ser interessante, mas ela tem um propósito muito mais amplo, muito mais interessante, né, pelo menos sob o nosso ponto de vista da projeciologia, a gente quer compartilhar aí com vocês. Então, a projeção é isso, é a descoincidência dos veículos, e descoincidindo a nossa consciência, o que nós somos, esse princípio evolutivo, inteligente, imortal, o que algumas pessoas chamam de alma, de self, enfim, esse princípio, ele acaba acompanhando os veículos mais sutis, porque a relação da consciência, ela é maior com esses veículos que têm uma frequência energética mais alta e são mais sutis. Então, a consciência sai junto. Nessa descoincidência, ela sai. Então, a projeção é esse processo que a consciência atua, nós, consciências, porque é o que nós somos, atuamos fora do corpo físico. O sonho é exatamente o contrário.
enquanto os corpos os veículos estão todos coincididos, e você adormece, e a consciência, ela está atuando ainda a nível de cérebro físico. Então, o sonho é estudado aí, muito estudado por muita, a gente não vai falar aqui, né, de sonho, mas o sonho, ele acontece aí, aquela descarga necessária, enfim, aquelas coisas que você vivenciou durante o dia, que acabam, a gente precisa disso também, né, falando mais em neurônios, enfim, mas essa é a grande diferença, e ali está o momento da descoincidência, né, para a gente entender como acontece a projeção. Pessoal, aí, entra aí, Daniel, vamos ver, a gente responde as perguntas, Sim, às vezes sim, já é tem alguma bastante pergunta aqui nas nossas redes, ó. A Luana, ela quer saber o seguinte: já tive lucidez e estive projetada. Sabia que estava dormindo e que aquele cenário era de uma projeção, mas não consegui me deslocar para o local que eu desejava. Que técnica eu posso aplicar? Na projeção. Se eu entendi, Luana, você queria sair daquele local e ir para outro, né? Então, a gente tem muitas maneiras, né, de fazer, na projeção, de se deslocar. A maneira da volitação. Agora, existe também, assim, ó, você está no extrafísico, vamos pensar assim, está sem o corpo físico. Se eu usar o meu processo mental somático, pensar num lugar, eu imediatamente vou para lá. Essa é uma condição da projeção. Eu posso ir voando, né, volitando, deslizando, ou eu posso pensar nesse lugar e ir para lá. Mas você, pelo que eu entendi, queria ir, mesmo assim não conseguiu. E aí tem uma técnica que é a gente acelerar as nossas energias. Isso a gente faz até através do estado vibracional. Estou te falando porque eu já tentei isso e aconteceu e é muito bacana. Querer estar num lugar, então a gente agiliza as nossas energias, deixa elas mais sutis para alcançar lugares extrafísicos mais sutis. Agora, o processo do pensamento, ele é muito imediato. Você pensou e já está lá. Isso é bem típico da projeção. Às vezes a gente pensa e vai, às vezes sente até a velocidade disso e sente a aceleração durante esse processo de volitar. Mas é o pensamento, a aceleração das energias, essa é a técnica para a gente conseguir se deslocar nas projeções. Eu não sei se o Lucas quer acrescentar alguma coisa, Lucas? Eu quero sim, Cris. Então, como ela está colocando, a própria diferença de frequência das energias podem impossibilitar o acesso ao local. Mas aí tem uma outra questão, Cris, que eu queria chamar a atenção, que é sobre, às vezes, o local não é muito apropriado que a pessoa entre. Então, por exemplo, aqui mesmo no intrafísico, eu não vou entrar em qualquer lugar, eu vou entrar na casa dos outros sem ser convidado, né? Então, muitas vezes existem ambientes extrafísicos que a gente tem que seguir o mesmo princípios e valores, né? Inclusive de ética. Eu não vou entrar assim de sopetão e sem ser convidado. Então, é muito bom a gente perceber qual é a nossa intenção, qual é a intenção daquele local, o que eu estou indo fazer ali. Então, sempre se for algo evolutivo, assistencial, beleza. Então, é só esse adendo que eu queria fazer, né, para a gente também observar que às vezes o local realmente não está fechado ali, não tem como acessar, inacessível. Assim como às vezes há uma consciência que eu quero encontrar e que ela não é acessível também, porque ela está num ambiente que eu não consigo alcançar, né? Às vezes por uma razão ou outra. Então, talvez você tenha tentado, não tenha conseguido, talvez seja essa razão mesmo. Isso é bem lembrado, Lucas. Tem situação que às vezes a consciência está num ambiente de uma sutileza muito maior que você não consegue chegar. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes um ambiente muito mais denso você não consegue acessar. Até porque se acessasse, você não conseguiria ficar ali, às vezes a gente não aguenta. Então, tem a possibilidade energética. É possível você tentar sutilizar suas energias para conseguir alcançar algum lugar, mas, de repente, o seu limite não chega lá, né? Então, às vezes a gente não consegue porque ainda não é o nosso padrão, né, energético. Mas, estando projetados, né, o que a gente pode fazer? Aí a Luana já falou em querer ir para um lugar ou outro, isso é bacana, e a gente já começou a falar. É só viajar, Cris? A gente só pode viajar, fazer viagem astral? O que é? Olha, até dá para a pessoa só viajar, né? Porque, enfim, cada um faz o que a gente traz é a informação da projeção e cada um, né, utiliza ela da maneira que achar
útil, enfim. Agora, o que a gente traz dentro da projeciologia, a ciência projeciologia, ela tem uma ideia aí muito além disso, né, de não só a gente estar passeando, né, a nossa ideia é utilizar a projeção enquanto uma ferramenta evolutiva. Então, assim, é um fenômeno, a projeção é um fenômeno parapsíquico. Como fenômeno, ele pode nos ajudar para muitas coisas, mas assim, a gente se projetar, por se projetar, então é que a gente diz, o fenômeno pelo fenômeno, ele não tem muita razão de ser, né? Acho que a gente já tem, a gente não falou muito aqui, porque também não vai dar tempo, né, 1 hora de live, mas a gente teve muitas vidas como consciência, que é um princípio imortal, a gente teve muitas existências intrafísicas, né, e teremos muitas outras, então, provavelmente a gente até já utilizou esse fenômeno de maneira que não foi muito útil para nós. Hoje, a gente busca lucidez na projeção, mas a lucidez evolutiva também. Então, é a gente utilizar esse fenômeno evolutivamente, como ferramenta. Para quê? Para nos ajudar a nos conhecer. É uma ferramenta sensacional. O nosso estudo da conscienciologia é a autopesquisa, é o estudo da consciência, cada um estudando enquanto consciência, todos somos consciência, se cada um se estuda, depois a gente junta aí e a gente tem muito conhecimento. E eu saindo do corpo, eu consigo me ver quem eu sou, como eu reajo, como eu repercuto, enfim, como eu sou, né, sem esse corpo físico, o que é algo bem assim, às vezes a gente até fica pensando, nossa, que coisa complicada isso, mas não é complicado, essa complexidade se dá em função do nosso condicionamento, de que a gente acha que nós somos esse corpo físico. Aí, quando a gente tira o corpo físico da equação, da jogada, o que a gente fica? Fica com a consciência e os outros veículos. E os outros veículos são, como a gente tinha falado, das emoções e do discernimento. Ou seja, sem o corpo físico, o que aparece? Aparecem as minhas energias, as minhas emoções, os meus pensamentos, o meu discernimento. Então, tem coisa melhor eu conseguir ver isso sem o corpo físico? Eu consigo ver quem eu sou mesmo, como eu reajo. Desculpa, ou até ver, né, a origem, né, de como eu comecei a me manifestar dessa forma, né, por que eu manifesto assim, né, por que às vezes eu fico, né, mal a entrar em algum ambiente, por que eu choro muito, por que eu tenho bom humor, de onde vem isso, de onde eu construí essa habilidade, esse traço consciencial, né? A projeção também ela serve para a gente responder algumas questões bem existenciais. Eu acho que é o fenômeno mais avançado, realmente, porque não só nos permite saber quem somos, mas saber de onde viemos. Então, por exemplo, eu consigo, por meio da experiência fora do corpo, ir lá na localidade onde eu residia antes de renascer, na dimensão extrafísica. Por exemplo, lá numa comunidade extrafísica onde tinham outros habitantes, que muitas vezes eu posso reconhecer, inclusive, aqui nessa dimensão. E ao acessar esse local, eu também posso saber por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui nessa dimensão. É só trabalhar, casar, ter filho? É só isso? Não. O que eu vim fazer? Qual é o objetivo disso tudo, afinal, né? Por que a gente veio para essa vida? O que a gente veio fazer? Isso a gente chama de programação existencial ou ProEx. Então, a projeção pode nos dar muitas pistas, né? Pode nos ajudar muito. A gente, sem contar que é um processo anímico, ao invés de eu receber uma informação, eu vou atrás da informação. Então, tem a ação, tem a vontade da consciência, tem nós autônomos, tem um processo muito de autonomia, toda a conscienciologia, ela trabalha com autonomia, mas o processo da projeção, isso fica muito claro, nós vamos atrás da informação, nós não pedimos para alguém nos dizer alguma coisa, a gente vai atrás, e todos nós temos essa capacidade, porque todos nós nos projetamos. O que a gente precisa fazer é desenvolver o processo de lucidez na projeção.
de rememoração. Muitas vezes a gente tem lucidez na projeção, a gente é lúcido e faz muita coisa no extrafísico, mas a gente não rememora, a gente retorna da projeção e não consegue decodificar, porque acontece alguns lapsos aí, na saída e no retorno. É muito comum esse processo de descoincidência, a gente ter o que a gente chama de um blackout. Então, é que é possível a gente sair do corpo sem o blackout. Aí é muito treino, muita habilidade, mas é treino mesmo, é só isso, é treino, é técnica, e é possível a gente retornar e sentir o retorno do psicossoma, mas na maioria das vezes isso não acontece. Então, vamos trabalhar com o que é mais comum, né? O que é mais comum é a gente não acabar tendo esse blackout. Então, a gente tem que rememorar. Às vezes, o problema está na rememoração mesmo, porque o cérebro físico, ele não participa da experiência fora do corpo. O cérebro físico fica ali na cama. Então, a gente tem que trazer essa informação para o cérebro físico, e por isso que, às vezes, a gente perde alguma coisa, e até aquelas imagens oníficas podem se misturar, sabe, Lucas? Mas... até falando, eu acho que, não sei se é isso que você vai falar, mas o que a gente faz na projeção, e que às vezes a gente esquece, é assistência, que é um outro processo muito bacana. Fala aí, Lucas, que eu sei que tu gosta de falar disso. E aí, do ponto de vista evolutivo, às vezes a gente cria ali o que a gente chama de uma interprisão, fica, né, popularmente falando, aí fica com o rabo preso. E aí a gente precisa reencontrar todo esse pessoal, né, e às vezes dar exemplo, ensinar, pegar na mão, sabe, e ajudar a caminhar no sentido evolutivo, né. Então, muitas vezes a família, os amigos, o pessoal do trabalho faz parte de todo esse grupo que a gente tem que ajudar. E aí, quando a gente consegue sair do corpo, acessar, por exemplo, os conteúdos, o que a gente tem para fazer aqui, ou qual é a nossa programação existencial, basicamente, ali dentro da programação existencial, tem uma carga muito grande ali de assistência que a gente tem que fazer. Então, primeiro, sempre é uma assistência a nós mesmos, que a projeção vai nos beneficiar pelo autoconhecimento, que a gente vai ter uma manifestação muito mais lúcida. E aí, tendo essa lucidez, a gente também tem maturidade e também mais responsabilidade, não só conosco, mas com os outros. O que eu vou fazer com essa informação? Então, eu tenho que ajudar essas pessoas também a recobrar a lucidez, como se manifestar de uma forma mais lúcida, como se manifestar de uma forma mais madura, mais ética também, né? Então, às vezes, deixar de repetir atos já que estão muito antigos, né? A gente repete já há muitas vidas. Então, eu posso dizer que a assistência tem um papel muito importante, e para isso existem inúmeras técnicas. Então, vocês podem ver aí, se você quer saber mais sobre o assunto, todo esse livro, tratado, esse conhecimento aí sobre projeção, a gente está disponível. A equipe vai colocar aí na descrição do vídeo, ou o link para vocês puxarem, né, o Tratado de Projeciologia. Além disso, eu recomendo muito o livro Projeções da Consciência, também do professor Valdo Vieira, né? Esse livro é ótimo para ter na cabeceira e ler um pouco antes de dormir, porque te ajuda a entrar ali nas energias, no contexto da projeção, e acaba até servindo como uma das técnicas de projeção, que é a técnica da saturação mental. Então, é muito legal você ler ali um relato projetivo, que esse é um livro de relatos, né, como se fosse um diário, né, de um compêndio ali de experiências que o próprio professor, né, selecionou e colocou ali nesse livro. Então, ter esse livro na cabeceira pode ajudar muito também ali antes de aplicar a técnica projetiva. Então, recomendo a leitura para vocês. E a gente quer, então, né, eu acho que está chegando no final, né, Lucas? Sim, nossa... tá chegando. O Daniel pode até entrar aí, dar melhor a orientação. Sim, pessoal, infelizmente nosso tempo está acabando, né, e aqui a gente coletou todas as perguntas que vocês fizeram aqui pelas mídias sociais, nossa equipe de professores vai responder uma a uma ao longo da semana, então eu peço que vocês cliquem no mesmo link aí do vídeo que vocês assistiram à live, e que vocês vão ter acesso à resposta de todas as suas perguntas. Eu vou me despedindo por aqui, pessoal, tenham todos uma ótima semana, uma ótima noite, muitas projeções, e fiquem muito bem. Professores, tchau, tchau, é com vocês. Obrigado.
Também quero dar boa noite, agradecer a presença aí de vocês, enfim. Então, fico aqui também o meu boa noite, um agradecimento a todos vocês por terem participado, enviado as suas perguntas. Espero revê-los aí numa próxima live, num próximo evento, ou quem sabe presencialmente. Muito obrigado. Tá bom, boa noite.